Bom dia, acho que a gente vai ter um painel interessante, foram 2 palestras bastante densas e acho que com perspectivas bem diferentes, né? Eu acho que o Christopher nos trouxe o cenário político e as perspectivas das discussões, dos diferentes desafios, principalmente a reforma da Previdência, nesse começo de novo governo. E o Marcos nos trouxe aí um cenário de mais longo prazo, mas que também precisa começar a ser feito agora, né? A gente pode olhar a perspectiva de 20 anos, mas em algum momento essas discussões precisam acontecer e começar. Mas antes da gente começar as perguntas, antes de eu fazer aqui algumas perguntas, também estou aqui com o canal aberto para quem quiser enviar as suas próprias perguntas para a gente fazer com os 2 palestrantes. Eu queria passar a palavra para o Rigel, para fazer a sua pergunta ou os seus comentários. Tá ótimo, obrigado, Cristiano. Primeiro, agradecer aos 2 palestrantes, assim, visões bem interessantes, instigantes. Queria, na realidade, fazer uma abertura para os 2. Realmente, o Marcos falou uma coisa que a gente repete, dizendo que subdesenvolvimento e incompetência não é obra do acaso, a gente tem que perseguir isso com uma certa fixação, né? E nos encontramos como país hoje num ponto muito baixo dessa inflexão e que pode ser uma visão negativa ou uma chance de retomar. Então, eu queria, na realidade, que eles falassem rapidamente assim, o Brasil, e aí a minha impressão, já dando, pelo menos a minha visão, que o Brasil nunca conseguiu se colocar dentro de uma situação planejada e sustentada. Ele só vai quando está na beira do abismo, ele reage, né? Então, de novo, nós estamos aí nessa inflexão e queria ver mais o sentimento, a expectativa, se eles acham que, nestes momentos, o Brasil está na beira do abismo e dá um passo para frente, ou ele recua e cresce. Queria ouvir os 2 dando uma palavrinha rápida nessa visão aí. Então, deixa eu responder primeiro e aí passo para o Marcos. Mas olha, respondendo essa pergunta com uma visão de um cientista político, e até vamos olhar o nosso sistema político e comparar com os demais países. E algo que sai muito claro em olhar o nosso sistema político é o que a literatura de ciência política gosta de chamar que é um sistema político caracterizado com múltiplos pontos de veto. O que isso significa? Que fazer reformas não é fácil, né? Nós temos um sistema partidário altamente fragmentado, como os dados, como eu chamei aqui. Nós temos regras do jogo que são constitucionalizadas. O tamanho da Constituição brasileira é uma das maiores que existe no mundo, então temas que geralmente são tratados sobre projetos de lei ordinária são temas constitucionais aqui no Brasil. Temos um sistema judiciário altamente independente, um sistema federativo também, em que governadores e prefeitos têm um poder de barganha razoavelmente grande, um Congresso que empichou um presidente da República, também mostra que o poder executivo tem sérias restrições. Então, em comparação com outros países que fazem movimentos muito grandes, reformistas, em período de curto tempo, acho que a característica aqui no Brasil é de fazer mudanças mais incrementais. Então, o desafio que nós temos é que o tamanho do buraco é muito grande, as necessidades de fazer essa agenda de produtividade com a qual o Marcos, de forma brilhante, expor, nós temos uma agenda muito grande pela frente, né? Qual seria a resposta que eu diria? Que sim, nós temos um padrão de reagir construtivamente quando está na beira do precipício. Acho que as condicionantes para poder fazer algum tipo de ajuste fiscal no ano que vem são melhores do que estiveram nos últimos anos. Apostamos que vem alguma coisa, mas muito bem como eu coloquei, não acredito numa reforma fiscal profunda. Então, esse desafio só vai... Acho que nós vamos ter várias reformas pela frente, né? E mesmo que alguns avanços vão chegar, não acredito em mudanças bruscas, né? Talvez o desafio isso é suficiente para tentar sair do buraco, qual a trajetória com qual podemos avançar. Eu acho que avançamos, mas acho que vai ser uns avanços lentos e não vai ser um ambiente fácil de poder atravessar, não. Bom, deixa eu... Primeiro, acho que a gente tem uma dívida de gratidão que tem que ser reconhecida ao governo Temer.
nós estamos muito melhores hoje do que há 3 anos. E, mal ou bem, esse governo inesperado, com todas as falhas que teve, os equívocos na questão dos estados, no reajuste dos servidores, vários equívocos, alguns encontros que não deveriam ter ocorrido tarde da noite, conseguiu fazer reformas impressionantes. Quando é que a gente teve taxas de juros tão baixas? A inflação voltou a ficar baixa. Acertou a casa em várias áreas. Então, em primeiro lugar, tenho que reconhecer que tem um trabalho muito bem feito e uma equipe econômica que está deixando um legado impressionante nas condições mais adversas. Mas a gente não consegue ter gratidão, porque fez bem, gente. Como é que a gente vai apoiar os novos? Em primeiro lugar, tem que reconhecer. A agenda está clara. Não precisa inventar muito. Tem uma reforma da Previdência que é mais ou menos o que o governo Temer encaminhou. Pequenas variações para cá ou para lá, pode ser um pouco mais dura, como a versão do meu amigo Paulo Taff, né? Mas não tem muito o que inventar. Tem que ter meritocracia nos governos estaduais. Tem que abrir a economia. A reforma tributária está mais que madura. A gente sabe o que fazer. É só copiar o que o resto do mundo faz. Não inventa moda. Tem muito. A agenda está aí. A questão é, o governo está convencido, o novo governo está convencido que a agenda é essa? Eles já se reuniram para acertar, olha, prioridade A, B, C, conversaram com o Congresso, teve uma campanha que deixou claro qual é a agenda ou não? A impressão que dá é que não, que tem muita bateção de cabeça. Então é preciso arrumar a casa e definir prioridades. Ficar essa bagunça que tem sido as minhas 3 semanas, fica difícil ficar otimista. Não vou entrar na política, é com o Cris, que entende muito mais isso que eu. Né? Eu só esperaria que essa altura do jogo tivesse uma clareza. Olha, nossa prioridade é a reforma da Previdência, itens A, B e C, na sequência tem a questão tributária, vai por aqui, vamos fazer isso, né? E conversando com o Congresso. E vamos combinar, quem tem que estar à frente da reforma da Previdência são os governadores. Porque eles não vão, muitos não irão pagar salários no fim do mês, se não tiver reforma da Previdência. Precisa entender o tamanho da encrenca que nós nos metemos. Então, o que eu espero, para o bem de todos nós, é que governo e Congresso consigam criar um diálogo construtivo, enfrentando os problemas, com o apoio adequado dos governadores, para enfrentar as reformas. E reforma da Previdência não é aprovar uma reforma da Previdência. Não basta ter o nome reforma da Previdência no título. Se não tiver idade mínima, incluir os servidores públicos, incluir os policiais militares, esquece. Não, assim, não basta o vestido de noiva. Tem que ter a noiva. Se a reforma não for de verdade, não adianta ter o nome de reforma da Previdência. Vai ser mais um auto-engano. Vai incluir servidor público? Vai ter idade mínima? A transição vai ser rápida? Os policiais militares vão estar juntos? Professores vão estar juntos? Se não, conversa para inglês. Bom, obrigada. E eu vou passar agora para o Breno Chamba para fazer suas considerações. Obrigado, Cristina. Pegando um gancho no que Marcos acabou de citar, esse negócio da reforma da Previdência dos Estados é realmente muito preocupante. Eles deveriam estar fazendo o dever de casa deles e alguns estão escolhendo o caminho de ir atrás de novas arrecadações. E a gente está vendo um movimento agora, e isso é um negócio que realmente deixa o nosso setor apreensivo. A gente está vendo alguns estados correndo para aprovar projetos de lei para aumentar a alíquota de ICMS, e isso dá uma perturbação, ele aumentando isoladamente. Aumentar já é ruim, de qualquer forma, e a gente tem, na verdade, um recado do governo federal, através do Paulo Guedes, de não ter aumento de arrecadação. E, na outra ponta, tem todo mundo aqui tentando pagar as contas do Estado,
tentando aprovar projetos de leis rapidamente para entrar na anualidade já agora. E essas diferenças de alíquota entre os estados que podem ser criadas, aí sim afeta efetivamente, não é ganho de produtividade, não é nada, é guerra fiscal mesmo que a gente vai sofrer e perturba muito o nosso setor. E minha pergunta é essa: a gente sabe que tem uma reunião do CONFAS agora para acontecer em 14 de dezembro. Uma pergunta e um comentário que eu quero que vocês façam é: qual a interferência hoje do governo já atual dentro dessa reunião do CONFAS? Como é que a gente consegue ter uma tranquilidade na tomada de decisão? O que é que a gente vai enxergar de futuro assim próximo para isso, para realmente a gente ficar mais tranquilo? Já me alinhei com o Roger. O santo bateu, tá vendo? O Marcos brinca que eu sou um otimista mais estrutural, mas acho que certamente reconheço os desafios pela frente. Olha, se a pergunta é um pouco mais no lado do curto prazo, será que o governo está coordenando essa reunião de CONFAS e como é que essa transição está sendo feita? De fato, acho que talvez, olhando como um todo, e a gente olha essa transição de novo governo, acho justo dizer que não é uma transição muito coordenada, não é? A gente tem que também reconhecer qual foi o momento político que nós estamos saindo dessa eleição. Nós tivemos um candidato à presidência da República que ganhou com pouquíssimos recursos, uma estrutura muito enxuta. Foi mais um movimento do que necessariamente uma candidatura bem estruturada. Teve uma equipe econômica liderada pelo Paulo Guedes, mas ainda assim grupos temáticos, mas não com um plano muito concreto de ação. Então, eles estão entrando em um contexto sem ter todo o plano muito bem detalhado, é coisa que está sendo construída ao longo desse processo. Como o Marcos colocou, nós temos esse batimento de cabeça. E aí, em um contexto que metade do Congresso perdeu seus assentos, e dos 33 senadores, só 8 ganharam a reeleição, o ambiente no Congresso hoje não tem as rédeas estão mais soltas, né? Então, a gente viu 2 movimentos importantes no Congresso, que nós tivemos a aprovação de uma mudança da Lei de Responsabilidade Fiscal, que reduz as punições sobre prefeituras que não cumprem a sua obrigação de manter os gastos em 60% de um lado, e uma negociação sobre o projeto de lei da sessão onerosa, que o Senado disse: ok, nós podemos até aprovar esse projeto que permite o leilão, um mega leilão de petróleo, não é? Mas queremos 20% dessa receita que vinda para os estados e municípios. A equipe econômica foi contra, bateu o pé, não houve um acordo, mas a pressão de dar alívio para os estados e municípios de uma maneira talvez não tão responsável de forma fiscal está muito grande, não é? Em um contexto que você tem um novo governo que foi eleito numa plataforma de não fazer a política tradicional e compor seu ministério sem conversar com lideranças partidárias no Congresso, isso fica um pouco mais solto. Então, eu acho que o potencial de coordenação desses temas no curto prazo é baixo, né? A pergunta é: o governo vai entrar e vai criar esse relacionamento com lideranças partidárias, tomar as rédeas de uma base no Congresso, fazer uma reforma de controle de gastos e evitar bolas nas costas do lado de medidas assim, que dão alívio de forma irresponsável do lado fiscal. Eu acho que vai ser um equilíbrio delicado. Mas eu diria o seguinte, de que assim, o êxito do futuro governo não só depende da capacidade de tomar um primeiro passo na reforma da Previdência de controle de gastos, mas também de dar as ferramentas para os estados controlarem os seus gastos. E, politicamente, eu acho essencial para esse governo, exatamente pelo diagnóstico do porquê que o eleitorado está com tanta raiva. Eles estão com raiva da má qualidade de serviços públicos, como segurança, educação e saúde. Quem está na linha de frente de entregar esses serviços são os estados. Então, se os estados continuam enforcados do lado fiscal e você não tem instrumentos de controle de gasto eficaz, o anseio regatório vai continuar. Então, eles vão não só tentar aumentar impostos locais para tentar fazer caixa, mas também a pressão no Congresso para medidas irresponsáveis fiscais também vai aumentar. Então, as duas coisas vão estar ocorrendo de forma assim, em paralelo. A nossa aposta vamos ter alguns avanços do lado fiscais, sim, mas acho que a coordenação política não vai ser muito boa nesse novo governo e podemos ter, ao mesmo tempo, essas medidas, de algumas medidas talvez não tão salutares do lado fiscal, né? E, dado que o lado fiscal do controle de gasto não vai ser plenamente exitoso, a pressão arrecadatória, acho eu, que vai permanecer nos estados.
Vamos lá. Começar com... Assim, vocês conhecem o caso do leasing, né? Vocês vendiam carro com base em leasing? Vendiam? Né? Então, o leasing é um caso clássico, né? O leasing era um mercado que movimentava 120 bilhões de reais há uma década. Aí começaram as ações dos estados para o leasing ser pago onde o carro é vendido. E aí também projetos de lei para, no contencioso, fazer o depósito judicial e o município poder sacar o dinheiro do depósito. Aí, quando as empresas ganharam a ação contra os municípios oportunistas, foram sacar o dinheiro, não tinha mais. Em Tubarão, foram 200 milhões de reais que as empresas perderam. Aí começaram as ações da Receita Federal sobre o valor sobre o qual se cobrava PIS/COFINS. E aí começaram essas ações. O Brasil é um país divertido, né? Olha só, a Cris sempre me prestou o dinheiro e eu comprei meu carro. Eu já paguei mais da metade da dívida, mas eu paro de pagar. Ah, o carro é mais meu do que o seu. Eu paguei 60% da dívida. E o judiciário dá. O inacreditável é isso. O judiciário quebra o país e não sabe porque quebrou o país. Como é que toma uma decisão dessa? Onde é que tem isso no resto do mundo? O leasing movimentava 110 bilhões de reais, com juros baratos. Hoje o leasing movimenta 11 bilhões de reais. Esse oportunismo que você descreveu acabou com o mercado de leasing. O oportunismo das prefeituras, o judiciário tomando decisões sobre as quais não entende, não procura entender o que está acontecendo, achando que na precipitação do calor do momento sabe o que é certo e o que é errado. Deu no que deu. Acabou o mercado de leasing. Mais ainda, com o sistema tributário atual, dá nisso. Vai explicar para algum estrangeiro que o Brasil tem imposto sobre valor adicionado na origem, não no destino. Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha isso. Não conheço. Imposto sobre valor adicionado na origem, não no destino. Eu não conheço. IVA municipal, imposto municipal, estadual, federal, descoordenados, não conheço. Eu tenho a proposta do imposto de valor adicionado, né, unificado, nacional, que acaba com essa loucura de guerra fiscal, esses disparates, essas ações oportunistas. E o mais divertido é agora que eles estão cobrando o ISS do leasing sobre o valor do carro. Né? Mas vem cá, o leasing é 5% do valor do carro? O leasing, aí estão transformando o ISS no IPI. Né? Assim, eu nunca vi isso. Aí cobra 2%, 3% sobre o valor do automóvel. É um disparate tão inacreditável. Bom, é a situação fiscal que a gente chegou. Crise fiscal, Previdência não fez a reforma, municípios desesperados que caem na mão desses discursos oportunistas de terceira que inventam teses estapafúrdias. E, de novo, se não tiver reforma da Previdência, não tiver reforma tributária, vai continuar isso. Parte 1 da história. Segunda parte da resposta Cris, o que a gente fala para os nossos filhos quando eles estão com a cabeça quente? Filho, não toma decisão sob raiva. Deixa a raiva passar e toma decisão de cabeça fria. Não vai na impulsão. Assim, se você não vai resolver um conflito no bar na raiva, no impulso, melhor ainda, não vota na base da raiva, vai. O risco de dar bobagem é grande. Né? É preciso construir maiorias. Nós não vamos sair dessa crise sem negociação. Não dá para negar a política. Qualquer coisa que queira se fazer, passa pela política. Tem que construir maiorias. Em geral, 60% de aprovação no Congresso, 2 votações. Não tem. O presidente, o ministro, o executivo pode resolver fazer o que quiser. Não faz. Quem decide é o Congresso. O orçamento é impositivo. 92% do orçamento é determinado pelo Congresso, em despesas voluntárias, despesas obrigatórias, manda por lei. Eu economizei. Que bom. Pode gastar mais ali. Mas como? Eu economizei. Não pode. Você não pode economizar. É proibido economizar. Você tem que gastar X% com saúde, X% com educação. Tem regra para reajuste do salário mínimo. Tem regra para o gasto aqui e acolá. Você não pode economizar? Não pode. Por quê? Por causa da lei.
Sem construir maioria, não vai avançar a reforma. Para isso é preciso política, boa-fé, conversar com o diferente. Tudo menos raiva. A raiva segrega. Ela não permite construção de acordos. Você citou o caso lá da repartição com estados e municípios. Eu me dei o trabalho, porque tinha a lei lá, tinha a sessão onerosa, que é uma coisa meio atrapalhada, que foi feita há uns 8 anos atrás. Petrobras, governo, pré-sal, ficou para a Petrobras, o governo capitalizou a empresa e deu em troca 5 bilhões de barris que viraram ações. Descobriu-se que o pré-sal tinha mais barris do que os 5. Esses barris pertencem à União. E é isso que está sendo licitado agora. Tem uma lei para licitar esse excesso. E esse dinheiro vai para o governo federal. Aí, aparentemente, os estados, representados por lideranças no Senado, foram pedir uma parte desse dinheiro. Essa foi a história, né? Pois é. Brasília é sempre bom se ler a lei. Tá? Sabe, vocês são setor privado, né? Vocês leem o contrato, não leem? O político também tem que ler. O ministro também tem que ler os acordos que está fechando. Aquele contrato que você não leu é um mau negócio feito. Fui dar um trabalho de ler o projeto de lei complementar, que complementa, para ver para onde vai. Que história é essa de dividir o dinheiro do bônus de assinatura da licitação do excesso do pré-sal? Um pedaço vai para estados e municípios. Curiosamente, essa lei, ela trata de riscos hidrológicos. Ué, a lei que dá dinheiro para estados e municípios é de riscos hidrológicos? Pois é. 10985 é o projeto de lei. Riscos hidrológicos e indenização de multas aos consumidores. É nessa lei que está a repartição. No meio do caminho, ela também permite a indenização das empresas de energia que não renovaram os contratos de concessão naquele processo atrapalhado do governo Dilma. Teve uma, a CEMIG. Alguns bilhões de reais de indenização. E parte do dinheiro não vai nem para a União, nem para o governo federal, nem para estados e municípios. Vai para um fundo chamado Brasduto, que é um fundo que financia a construção de gasoduto. Vamos lá. Política requer negociação, requer acordo, requer entender exatamente a técnica, o tamanho dos problemas, e requer ler os projetos de lei que você está negociando, ou da atrapalhada da semana passada. Bom, mudando talvez um pouco o foco, né? O Cris comentou, eu acho que tem essa discussão hoje dessa guerra comercial Estados Unidos, China, e como o Brasil vai se colocar nesse cenário, né? O Marcos comentou a necessidade do Brasil se abrir mais, ser um país mais aberto, reduzir alíquotas, e como que a gente entra nesse contexto, né? Talvez de ter uma agenda mais liberalizante, mas num contexto de um acirramento aí dessa guerra comercial, e também a posição do Japão nesse cenário, né, que eu tinha comentado. Olha, nós estamos... eu acho que a sua pergunta ressalta um ponto importante. Nós estamos com um desafio de um ajuste fiscal tremendo pela frente, em que assim, o tamanho da agenda de reformas requer um trabalho arduoso, difícil. Muitas delas são reformas constitucionais. A gente teve muita discussão aqui na minha palestra, que esse governo talvez não será tão eficiente quanto se poderia ser em termos de atacar esses ajustes, mas precisamos reconhecer qual vai ser o contexto global com o qual esse ajuste está sendo feito. E acho que a sua pergunta colocou que nós tivemos um ambiente razoavelmente salutar para mercados emergentes em um contexto de recuperação econômica na Europa, uma recuperação econômica nos Estados Unidos, a preocupação de um hard landing na China diminuiu ao longo dos últimos anos, mas nós estamos num ambiente geopolítico global desafiador, né? Até nós, na Eurásia, quando a gente, acho que nunca, desde que eu entrei na empresa, uns 14 anos atrás, nós estamos em um ambiente tão nítido, de perspectivas econômicas não tão ruins, mas desafios políticos, geopolíticos muito grandes.
E o principal deles, pelo menos no curto prazo, permanece essa disputa comercial entre os Estados Unidos e a China. Nós tivemos um governo Trump que foi eleito numa plataforma para até contemplar os que ficaram por trás nesse aumento de desigualdade de renda, até com o qual o Marcos chamou a atenção. Um presidente eleito convencido da necessidade de proteger a indústria nos Estados Unidos, com uma agenda mais protecionista. Chegaram a um acordo no NAFTA com o México, mas agora o grande alvo permanece a China, né? Assim, na nossa visão, esse ambiente comercial tende a piorar ao longo desse próximo ano. Houve um acordo preliminar no G20, mas a nossa preocupação é que nós temos uma Casa Branca que está convencida que a China tem muito mais a perder com uma guerra comercial do que os Estados Unidos. Então, eles vão ter uma posição dura na negociação com os chineses, né? Então, nós estamos céticos sobre um acordo prevalecendo e achamos que vai haver um aumento de tarifas de 10% para 25% em algum momento na virada do ano, e também uma escalada de imposição de importações, de tarifas de importação no restante das importações chinesas que não foram colocadas. E no lado de Beijing, uma preocupação e reconhecimento que talvez o jogo do americano é mais para conter a China. Então, a gente está vendo, talvez, o timing desse âmbito assim, se acirrando. Por que isso importa para o Brasil? Porque se o cenário externo global piorar, seja por uma piora do crescimento da economia americana, uma possível recessão lá na frente, exacerbado por uma guerra comercial, né, das duas grandes potências econômicas, aí a exigência de um ajuste fiscal aqui aumenta. Então, e aí a necessidade de entregar uma reforma mais dura também vai ser proporcional. A gente tem visto isso. Na medida que o mercado externo piora, não é, o mercado entra numa crise de confiança sobre países que não fizeram sua lição de casa. Veja o exemplo da Argentina, fazendo um ajuste gradual. Houve uma crise de confiança, eles estavam tentando correr atrás do prejuízo, e agora vamos ver se esse ajuste vai dar tempo para poder garantir a reeleição do Maurício Macri. Veja a crise de confiança na Turquia. Várias políticas econômicas mal feitas estão pagando um preço numa crise de confiança. Então, acho que a preocupação que eu tenho em um contexto que o cenário global e uma guerra comercial se exacerbando, talvez o contexto e o tempo de fazer um ajuste aqui vai se encurtando, não é? E, portanto, a necessidade de um ajuste mais duro vai aumentando, e lembra também da preocupação que nós temos, que é difícil contemplar as demandas que levaram a esse resultado eleitoral. Então, a lua de mel do Jair Bolsonaro tende a ser um pouco mais curta, porque o potencial de frustração de expectativas também é grande. Então, acho que o início de governo começa bem, faz uma reforma da Previdência, achamos, risco de fracassar não é pequeno, mas eu acho que em uma piora do cenário externo, com um pouco essas peças, eu acho que aí o ônus de ajuste aumenta aqui. Então, estou um pouco mais preocupado no ano 2, 3, 4 do governo Bolsonaro do que necessariamente esse ponto de partida. Bom, acho que, em primeiro lugar, depende de qual reforma da Previdência. Ela vai ser de verdade ou vai ser cosmética? Se for cosmética, dura pouco. Se fatiar, então, aí não tem saída para os estados. Então, em primeiro lugar, qual reforma? Seria bom que o governo dissesse com clareza qual é a reforma. Até agora não disse na campanha, não disse agora. Qual é o projeto? Então, segundo, é muito divertido esse lado do Brasil, né? Quer dizer, é um pouco patético, mas é muito divertido do Brasil achar que é um país importante no mundo, né? E aí é divertido que o patético está na esquerda e na direita. Porque a gente já achou que era importante antes, faz declaração, aí vai apoia Antônio, critica João, acha que a gente é relevante, né? E aí o que é pior é que a gente nós ficamos nos manifestando em temas polêmicos sobre os quais nós somos irrelevantes, e isso ocupa o debate nacional, e nós não fazemos o dever de casa. Então, apoia comércio sul-sul, apoia aqui, apoia a minoria lá, dá uma declaração tempestuosa, ora a favor dos Estados Unidos, ora contra os Estados Unidos, contra o globalismo, a favor do globalismo. A gente é bom de jargão, né? Ou ruim, sei lá eu.
E gastamos um tempão debatendo temas sobre os quais nós somos absolutamente relevantes como um país de terceiro mundo, não fazemos os deveres de casa e depois estranhamos porque somos pobres. O Brasil não tinha que se meter em temas internacionais desse tipo. Não temos nada a ver com Israel. Nossa opinião é irrelevante, né? Temos que tomar cuidado para não criar inimigos no comércio exterior que vão fechar a economia contra o Brasil, né? Os Estados Unidos pode brincar de menino rico e fazer estripulia, enfim, mais ou menos agradáveis. Tudo bem, o mundo perdoa porque é os Estados Unidos. O Brasil não. Então, toma cuidado de fingir que é importante quando não é. E o pior, essa brincadeira no cenário externo, ofuscar a necessidade do dever de casa que nós temos que fazer. Vamos cuidar da nossa casa antes de meter o bedelho nos vizinhos. A Argentina escolheu não fazer o ajuste fiscal. Não fez. O déficit lá continua em 4%. A inflação continua em 2 dígitos. E uma hora, quando a maré muda no cenário internacional, o país mergulha em crise, mas também 3 anos sem fazer ajuste fiscal e acha que vai dar certo. Não basta o presidente saber dançar, celebrar, fazer. Tem que trabalhar, tem que fazer a reforma, tem que fazer o ajuste. Vamos cuidar da nossa cozinha antes de meter o bedelho na cozinha dos outros, porque tem muita coisa a fazer. O país tem uma imensa oportunidade. Não vamos jogar fora mais essa chance, porque quanto mais a gente joga as chances fora, pior fica para frente. Antes da gente encerrar, que a gente está chegando ao nosso final, eu queria passar a palavra para o Breno, para fazer mais uma consideração. Na verdade, é um comentário só, numa brincadeira que Marcos tirou aí, que Christopher trouxe, vamos dizer, uma motivação aqui para nós e você a realidade como ela é, mas a sua fala traz muito do nosso negócio em si, do negócio da nossa vida empresarial e do modo como a Toyota também trata o negócio, tentando um ganho de produtividade, diminuindo essas distorções. Ela fala muito nisso, esse ganho de eficiência na produtividade, diminuindo a burocracia e as ineficiências que a gente tem. Eu acho que isso é uma busca que a gente vai ter que continuar perseguindo. O Higel falou bem no mandato dele de simplificação dos nossos processos, seja ele em que setor for, numa garantia, no atendimento ao cliente. A gente tem que tirar as coisas que são desperdício dentro das nossas relações e trabalhar muito forte para ser mais eficiente. Então, essa brincadeira que você tirou, que depois não lhe chamam mais, é o contrário. Você nos motivou bastante nessa linha de raciocínio, de muito trabalho que a gente tem que fazer. Se você puder comentar alguma coisa dessa eficiência que você faz no dia a dia do seu negócio, ajuda a gente ainda a sair daqui ainda mais motivado. Bom, obrigado. Eu toco um negócio meio estranho atualmente, nessa fase da vida, né? Porque eu faço parte de uma empresa privada que não tem fins lucrativos. A missão é gerar um bem público e ela não recebe dinheiro do governo, por norma, né? Aliás, vocês não sabem, mas vocês estão contribuindo com bolsa de estudos hoje. É o preço para eu estar aqui hoje, é vocês darem bolsa de estudos para alunos de baixa renda, né? Quer dizer, o INSPER quando as pessoas comentam comigo que eu sou meio pessimista, não é que eu sou pessimista. O meu papel, eu acho que é apontar os problemas, até para resolvê-los. Eu me sinto, às vezes, meio como um oncologista. Na minha idade de vida, falar de oncologista não é bom sinal. Não é bom sinal. Mas eu acho que o meu trabalho é apontar os problemas, não para ficar num desânimo e falar o mundo acabou, vamos embora. Não vai ficar para isso. O mundo acabou e eu estou aposentado em outro lugar, né? Eu estou aqui na escola que eu estou enfrentando o debate público, eu quero mudar, eu quero que dê certo. Para dar certo tem que falar dos problemas, né? Não vou ficar vendendo fantasia, que aí agrada e tudo bem, e tudo piora.
Nessa altura da minha vida, eu não escolhi tocar uma escola porque eu não acredito no futuro do Brasil. Ao contrário. Eu resolvi ir para a escola porque eu acredito no Brasil. Formar gente para mudar o Brasil. Colaborar com o debate para mudar o Brasil. Mas mudar de verdade, vai. Enfrentar os problemas. Não é para falar o que agrada as pessoas e fazer festa em coquetel para os quais eu não tenho a menor paciência. Né? Se é para resolver, vamos resolver. E a escola é para isso. Né? E não é trivial. Você falou questão de eficiência. Já é difícil ser eficiente numa instituição privada com fins lucrativos, imagina sem fins lucrativos. Como é que a gente evita, por exemplo, que fique a burocracia voltada para a burocracia? Nada pior do que uma organização sem fins lucrativos que fica atrás de uma missão. Espera aí, se a sua missão acabou, fecha. Né? Ou você tem uma missão clara, objetivos claros, e o foco no resultado, ou desaparece. Então, lá na escola, né, é curioso. Nós todos, da burocracia, e eu sou parte da burocracia, trabalhamos em mesas iguais, nem tem mesa, né? A gente tem umas bancadinhas pequenininhas. Eu também, eu não tenho sala. Os professores têm sala. Porque a produção de conhecimento é a missão da escola. O foco está no aluno. E o foco não é quanto você gasta com o aluno ou quanto você investe no ensino. O foco, a missão do ensino é o aluno aprender. Você tem que medir o quanto que os alunos aprenderam e quais são os valores que a gente deu. E uma escola não é só para ensinar, uma escola é para formar cidadão. Eu tenho muito orgulho da nossa escola, dos alunos entram e você chega lá na hora do almoço e estão mais de 100 mochilas no chão, bolsas abertas, carteiras. Ninguém pega. Ninguém pega. Ética, valores. Eu ontem fiquei muito emocionado, anteontem. Os alunos do primeiro período, eles fizeram um trabalho espontaneamente. Eles se reuniram e foram inventar como é que se faz uma roupa para proteger os sem-teto de São Paulo e do Brasil do frio. Como é que faz uma roupa que otimiza a costura para ser a mínima possível, que pode ser desdobrada num cobertor. Eles têm um plano de negócio. Eles montaram, esses alunos inacreditáveis, montaram um plano de negócios, como é que viabiliza fazer uma roupa barata para sem-teto em São Paulo e no Brasil, se cobrir do frio e se cobrir à noite, otimizando os recursos. Tudo que eu espero nessa fase final da minha vida é que a gente consiga, todos juntos, construir uma escola para formar uma geração que consiga entregar um país melhor do que o que a gente está deixando. E vamos combinar? O que a gente está deixando não é nada de bom. Obrigada. Acho que a gente, infelizmente, acabou aqui o nosso tempo. O debate está muito interessante. Queria agradecer ao Christopher, o Marcos, o Rigel, o Breno, e passar a palavra para a Adriane. Obrigada.